nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes celadas do demônio. Subjuga-vos Deus instantemente, vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram e não esperam a ilusão. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Amém. A cruz sagrada seja a nossa luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu veneno. Meus irmãos e minhas irmãs, é com muita alegria que estamos mais uma noite aqui reunidos para proclamar a palavra poderosa do Senhor. Nem sempre é a ocasião mais oportuna, né? Mas como nos diz o apóstolo Paulo, né? Nós somos aqueles que temos que pregar a palavra oportuna e inoportunamente. Né? Já é bem tarde, né? Agora já é quase 11 horas, mas, né, a gente estava até conversando se iríamos fazer essa live ou não, mas, né, veio forte que era para fazermos e vamos obedecer aquilo que Deus nos pede, né? Que nós somos esses, né? Acho que vem muito ao calhar do que a gente vai falar hoje. Nós somos esse, né? Você é um jarro, Deus é o tesouro, né? Nós somos, né? Esse vaso de barro, né? Aonde que Deus confia, né? Esses vasos simples, né? E a gente fez uma live, foi no sábado, né? E a gente falava muito da questão do seguir a Deus, desse chamado, que Deus ele tem um chamado individual para cada um de nós. Deus é aquele que confia tesouros esplendorosos a vasos de barros, como nós. Nós somos esses sinais da cruz, né? Esses sinais da cruz de Cristo, até os confins desse mundo. E o que o demônio faz conosco é tentar ofuscar, é tentar nos abafar com o pecado, com as ofertas da carne, né? Então, essa noite nós gostaríamos de trazer essa mensagem, né? De como somos esses sinais de Cristo em vasos de barro. Vasos tão frágeis, né? A gente pensa assim, né? Deus podia ter confiado aos anjos, mas ele confiou ao homem que ele fez, né? Do barro ali, mas fez a sua imagem e semelhança. Convido vocês a abrir lá no livro, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. 2 Coríntios,
capítulo 4, versículo 7. Eu peço desculpa pelo horário, mas a palavra de Deus não tem que pedir desculpa, né? O Senhor é aquele que bate. Se a porta estiver aberta, Ele entra e vem ceiar com a gente. Então, talvez não foi muito planejado tudo isso, mas estava nos planos de Deus, né? Deus, Ele tem um plano de salvação para cada um de nós. E a nós cabe obediência, né, a essa palavra. Então está lá em 2 Coríntios de 2, 4, 7, mas eu acho que eu vou ler tudo, tá? De 7 a 15. Vamos lá. O tesouro em vaso de barro. Ora, trazemos esse tesouro em vaso de argila, para que este poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Em tudo somos atribulados, mas não abatidos, postos em apuro, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Por toda parte, sempre levamos em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida se manifeste em nós. Com efeito, nós que vivemos somos sem cessar entregues à morte por causa de Jesus, a fim de que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Assim, a morte atua em nós e em nós a vida, tendo, porém, o mesmo espírito de fé a que se refere o que está escrito. Acreditei, por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos. Estamos certos de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e juntamente convosco. Nos colocará ao lado dele. Tudo isso é por causa de vós, para que a graça, tendo aumentado no maior número de pessoas, faça transbordar a ação de graças para a glória de Deus. Essas são as palavras do Senhor. O que o Senhor nos diz, né? Numa tradução mais antiga da CNBB, fala: trazemos, porém, em vasos de barro, para que transpareça este poder extraordinário que vem de Deus e não de nós. Né? Porque a gente vê, por exemplo, Moisés é um belo pregador, Moisés Rocha, um ótimo pregador, Frei Gilson, mas quem são esses? São vasos de barro. Assim como esse aqui que vos fala essa noite, um vaso de barro, a quem o Senhor confia um poder extraordinário. E não é só a mim, é a você também. Então, ou seja, a gente somos esses vasos simples, ao Padre Marcelo Tenório, sua bênção, né? Olha que bênção, né? Nós temos um padre uma hora dessa, essa noite, aqui, com alegria, né? Então nós estamos falando aqui, né, Padre, que nós somos esses vasos de barro, a qual Deus confia um poder extraordinário, que vem de Deus e não de nós. Assim como também foi Carla Cutts, um vaso de barro, a quem o Senhor confiou um poder extraordinário, aonde fluiu e flui a graça de Deus até hoje, né? Então, o que é esse ser, um vaso simples, um tesouro eterno? Deus não esconde seus tesouros em cofres blindados. Ele escolhe esconder em nós, vasos de barro, frágeis, humanos e falhos. Nós somos esses portadores de um tesouro eterno, né? Os sacramentos, o próprio Cristo. Somos esses sinais vivos da cruz de Cristo. Aqui um sinal da cruz. Um cristão, quando ele é posto em apuro, ele faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nós somos esses cooperadores da graça de Cristo, né? E aonde um cristão chega, onde a luz da graça, por isso que a gente tem que se manter em estado de graça, porque uma vez que você está em estado de graça, o inferno treme. Mas o inferno não treme por aquele que está no pecado, por aquele que está
né? E a gente vê, né, como um abismo leva a outro abismo, né? Estava vendo algumas coisas hoje, né, de pessoas que se envolvem com tráfico de drogas. E aí você vê a conversa da pessoa, a pessoa ela se torna um vaso, mas do inferno. Ela é, ela pronuncia as próprias palavras do demônio. Tudo, a nossa vida. Entrou outro padre aqui, ó, olha que benção. Padre Cândido, sua benção, padre. Saudade do Senhor. Tudo é nossa, né? Acho que está lá no Êxodo, né? Para vós eu hoje eu lhes coloco, né? A bênção ou a maldição. Então, cabe a nós escolher. Eu sei que muitas das vezes não é fácil essa luta, porque lá na carta de São Paulo aos Efésios vai nos dizer que não é contra homem de sangue e carne que nós temos que lutar, mas é contra os principados e as potestades, os príncipes desse mundo tenebroso. E essa luta não é fácil, minha gente. Por mais que você tenha por mais que você esteja no sacramento, por mais que você esteja numa vida que você tem buscado a Deus ininterruptamente, não é fácil. Mas qual que é a força que o Senhor nos confia? É o batismo, né? É o batismo que nos envia. Pelo batismo não pertencemos a Deus, nós somos enviados por Ele. Então todo batizado ele é enviado. E ele tem a sua missão confirmada no crisma, né? É como se a gente tivesse entrado para o batalhão de infantaria ali no batismo. E no crisma é como se a gente tivesse alistado mesmo para o exército. A gente se torna soldado de Cristo. E nós somos enviados. Igual um soldado é enviado para uma guerra, a gente é enviado para todos os confins desse mundo, para proclamar a palavra de Deus oportuna e inoportunamente. Seja em qual ocasião que for. Se a gente vê o início da caminhada de Paulo ali, ele inicia a caminhada dele pós a morte ali de Santo Estevão. E ele, apesar de não ter matado, mas era um dos algozes, ele fazia parte daquela clã ali que mandou matar Estevão. Talvez foi uma das últimas matanças ali de Paulo. Até que ele tromba, que ele cai do cavalo, né? E ali, né, como a gente até falava na live anterior, às vezes a gente vai ter um encontro com Deus pelo amor ou pela dor, mas Deus ele tenta nos encontrar das mais variadas formas. Tem gente que vai se voltar para Deus, gente, numa boa. Nem sempre a cama de hospital não vai ser o nosso encontro. Tem pessoas que não vai ter grandes eventos, ela não vai se drogar, ela não vai fazer nada, ela vai ter simplesmente um encontro com Deus na boa, ela teve uma vida limpa. E isso não tem problema nenhum, é normal. Mas tem aqueles que vai ser mais difícil, vai ter Santo Agostinho, né? Vai ter um São Paulo, né? Que muda de nome, né? E é engraçado que depois do nosso encontro com Deus a gente muda de nome. A gente deixa para trás apelidos, né? A gente deixa para trás, tem gente que até quer tirar tatuagem, enfim. Porque em Cristo nós somos nova criatura, que nos fala lá na carta de São Paulo aos Coríntios. Então nós somos esse enviado, enviados por Ele. O Evangelho nos lembra que Ele enviou 72 discípulos, enviados de dois em dois. E hoje também nós somos esses 72, não de número, a missão continua. E a missão continua onde? No trabalho, na minha família, num bar ali que eu vou comprar, sei lá, um lanche, numa mercearia, num supermercado. Nós somos enviados. Nós somos esses crucificados. Nós somos cooperadores da graça de Cristo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos cooperadores. A obra de Deus é simples, não tem nada assim, depois que juntar X, Y, Z, não. Deus junta os seus e manda em missão. Junta o Antônio, o Padre Cândido,
o Marcos, a Maria Ângela, o Padre Marcelo Tenório, dentre tantos outros. E por que a gente fala hoje, né? O tema da nossa live, você é um jarro. Deus é o tesouro. Porque o vaso de barro é sinal visível. Eu não sei se você já parou para pensar que você é o sinal de Cristo na vida de alguém, muitas vezes sem perceber. Porque às vezes o único reflexo de Cristo, a única forma que as pessoas vão ter Cristo é através de você. Talvez outras pessoas, a pessoa não vai ter um outro contato, seja qual lá for pela ocasião. E eu me lembro numa conversa que eu tive com um taxista, né, que virou semente. Talvez eu nunca vou ver o fruto, mas a palavra foi lançada. Ele não volta sem ter produzido o seu efeito, porque muitas das vezes a gente acostuma com aquela coisa de impor mão e o milagre acontece, a libertação acontece. E a nossa missão nasceu do... o Marcos se recorda muito bem, a primeira palavra que Deus deu para a nossa missão foi que o semeador saiu para semear. Então o semeador ele vai jogar semente, mas muitas das vezes ele não vai ver aquela árvore crescer. A Carla Cutts foi assim. Até porque ele foi embora muito cedo. Ele não viu a semente dele, ele não viu o caseiro lá se convertendo. Mas a semente foi lançada. O agricultor, muitas das vezes ele não vai ver. Mas ele tem que semear. Por isso que Deus ele escolheu muitas das vezes agricultores e pescadores, porque são homens de paciência, né? E não significa que o fruto não vai ser, né, alcançado, como nos diz em Isaías, ele não volta sem ter produzido o seu efeito. O Marcos cita assim, leva-me aonde os homens necessitam da tua palavra, necessitam de sua força de viver. E principalmente num mundo dilacerado, né, onde que em breve, possivelmente, vai até se tornar crime ser cristão. E proclamar a palavra de Deus se torna cada vez mais difícil, mas necessária. Porque nós somos esses semeadores da palavra de Deus. O Marcos até fala aqui, né, foi mesmo, a nossa missão foi uma semente realmente sendo germinada, né? A árvore a gente vê pelos frutos. Se os frutos permanecem até hoje é porque a semente ela tem a sua força. Então a gente não pode desprezar os encontros simples, né? Porque muitas vezes a gente é comum se fechar porque a gente está na rotina do dia a dia, seja lá no Uber, no 99, no metrô, na fila do mercado. Cada encontro é uma chance. Porque a gente às vezes fica querendo grandes coisas, né? Num dia que tiver um estádio lotado, que eu estiver pregando para não sei quantas mil pessoas, e as pessoas às vezes até caem num vício, né? Porque parece que Deus só vai estar onde que tiver mais de 1000 pessoas. E eu me recordo de uma pregação que eu fiz, e era num lugar muito simples, né? E eu nem sabia quantas pessoas que ia ter, e aconteceu vários eventos que no dia ali, né, que foram pontos dificultadores. E eu preguei, né, naquela noite, e Deus me deu uma palavra de ciência e sabedoria de uma pessoa que tinha uma dor na perna que estava sendo libertada naquele momento. E beleza, a pregação continuou. E ao final daquela pregação, uma senhora foi até a mim e falou assim, aquela pessoa que você está falando foi eu. Então nós não podemos desprezar as pequenas coisas, os pequenos começos. E muitas vezes a gente se perde na nossa caminhada que a gente esquece o nosso primeiro amor. Tantas pessoas, né, eu vejo isso, né, de uma forma até ingrata, né, mas aí não cabe a mim fazer juízo, mas pessoas, por exemplo, que foram alcançadas, por exemplo, pela renovação carismática.
E hoje em dia está muito, né, não que seja errado, mas muito as pessoas andar de forma tradicional, isso não é ruim, é melhor que andar sem roupa, né? Mas aí as pessoas têm vergonha de falar que começou ali na renovação carismática. Eu, por exemplo, fui alcançado através das pregações do Padre Léo, Padre Marcelo, Padre Fábio. Eu tenho orgulho, porque eu sei ali que foi ali meu início. Por mais que eu tive outras coisas, outros frutos saborosos durante, mas eu jamais vou esquecer ali do meu primeiro amor. Aonde Deus foi me alcançar? Na verdade, Ele foi me alcançar numa cama de hospital. Mas Ele me deu outros alimentos para me permanecer de pé aqui. Não é fácil. Eu não sei se é só comigo, minha gente, mas não é fácil. A porta larga, ela é sedutora. A porta de Cristo, ela é estreita e ela é difícil. Mas é possível. Nós temos que dar esse primeiro passo. E como a gente mantém-se de pé em meio a em meio a tantos desafios, né? Ainda sobre o tesouro, da gente ser esse sinal da cruz de Cristo, a gente carrega um tesouro dentro de nós. E ele tem que brilhar, mesmo que o vaso seja discreto. O Marcos fala que o primeiro encontro nunca é esquecido, mas ainda se renova a cada ida no altar, praticamente, sim. E essa luz do batismo, ela tem que continuar acesa. Mesmo com tantas dificuldades, com tantas vacilações, né? A nossa alma, por vezes, ela é muito vacilante. Mas o que a gente precisa? Dos sacramentos. Os sacramentos são os tesouros confiados. O batismo, a Eucaristia, a crisma, a confissão. Deus confiou tudo isso a nós, vasos frágeis. E ainda nos dá outros dois sacramentos, né? Mas que um é separado do outro, assim, que você não dá para receber os dois, ou um ou outro. Tem gente que até recebe os dois, mas por outras circunstâncias, né? Que é o casamento, né? O matrimônio, e o da ordem, né? Porque eu coloco que você recebe os dois para a pessoa, às vezes foi casada, mas depois a pessoa, será o cônjuge dele veio a falecer e ele veio a se tornar padre. Então, Deus, ele confiou tudo isso a nós, sabendo que somos vasos frágeis, né? Pensa. Deus, ele tipo quis construir a obra dele, sei lá, meio que numa areia de praia. Ele quis que eu construí o edifício dele com areia de praia, mas qual que é a chance, né? A gente lembra aquela tragédia, não sei se vocês lembram, de um apartamento que eu lá no Rio, acho que tem um deputado na época, o Sérgio Nai, ele construiu os edifícios dele com areia da praia, né? Que aquilo ali veio a cair. Né? Só estou fazendo uma paráfrase no sentido assim, porque Deus confia. Mas por que esse edifício não cai? Mesmo sendo frágil, por causa de Cristo. Mas sem Cristo, esse jarro, ele se quebra todo. E tem como colar? Às vezes sim, né? Às vezes não. E por quê? Para que o mundo veja, não é a força do vaso, é a grandeza do conteúdo. Não é o barro que muda vidas, é o tesouro que ele carrega. Então, ou seja, não é a beleza do vaso, a força do vaso, porque o vaso por si só, um vaso de argila, né, que falava que tem, é um vaso que pode quebrar, se cair, quebra. E a gente sem Cristo é isso, se cair, vai rachar e vai quebrar. E o grande engano do diabo nas nossas vidas é que a gente não, é do meu jeito. Meu corpo, minhas regras, eu sei o que eu estou fazendo, eu faço. Eu já sou o dono do meu próprio nariz, né? Eu já sou de maior, quem manda em mim sou eu. E ele dá, né? E inventa o tal de empoderamento, né? De não sei o quê. Tantas formas de assim, sorrateiramente de nos afastar de Cristo.
Mas Cristo confia na gente para ser esses sinais da cruz de Cristo em qualquer lugar do mundo. Do Oiapoque ao Chuí, Deus quer que nós sejamos esses sinais vivos, esses que proclamam a palavra oportuna e inoportunamente. Nem sempre vai ser a ocasião melhor. Como eu até começava, né, nessa noite aqui falando exatamente isso. Não é a ocasião perfeita, né? As pessoas até assustou, né? Mas olha que benção, entrou 2 padres aí de uma vez, né? Então, 2 sinais de Cristo, né? Eu lembro de uma música do Padre Zezinho, que é uma das músicas que inspirou essa nossa missão. Ele fala o seguinte: eu venho do sul, do norte, do leste, do oeste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, mas busco socorro a quem quer me dar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanha, mas vou aprender. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Vamos repetir. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Então, essa é a identidade do cristão, essa é a nossa identidade, essa é a nossa missão. O mundo, ele não precisa de discursos perfeitos, ele precisa ver sinais andando pelas ruas, sinais que escutam, que acolhem, que semeiam. Que essa palavra, muitas das vezes, porque tipo assim, a gente fica pensando até naquela parábola do semeador, né? Porque às vezes a semente vai cair entre espinhos e vai sufocar. Porque principalmente quem está no pecado, ele se sente sujo demais, sei lá, é para pisar dentro de uma igreja, a pessoa se afasta, porque o demônio ele tem essa expertise ele faz a gente não ter temor nenhum do pecado, nem temor nem pudor. Ele vai lá, a gente vai igual porco ali pro pecado, né, chafurdando na lama e tal. Mas depois que a pessoa cai, ele cria uma vergonha dela sair daquela situação. E pelo contrário, ela vai afundando mais e mais, é mais e mais lama, é mais e mais sujeira. É difícil você conhecer uma pessoa que começou num caminho errado e ela é assim, ó, é ladeira abaixo, vai caindo, ó. E porque muitas das vezes as pessoas também, que é a ocasião perfeita, não vou levar aquela pessoa para a missa. Às vezes aquela pessoa não vai para a missa. E até o que a gente estava até falando ali na live passada de Mateus, Deus se rebaixa. Ele que é Deus soberano, todo-poderoso, ele se rebaixa a miséria de Mateus ali. E fala ali no pé do ouvido de Mateus: segue-me. Vamos embora, Mateus, vamos comigo. Não deu nem tempo. Porque o poder da graça de Deus é tão forte, quando ele chega, ele precisa só de um coração disponível. E isso é a maior dificuldade. Corações disponíveis. Depois eu até lembrava de uma música, depois da live, ela é bem antiga, aquela da última live, né, que ela fala: procura abrigo nos corações, de porta em porta deseja entrar, se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição, vou batendo até a porta abrir, de noite até o fim. Eu busco a voz do teu coração, né? Eu lembro que a música é assim, no final. Então, seja, procura abrigo nos corações, de porta em porta deseja entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, vou pegar a música aqui. Ela fala: procura abrigo nos corações, de porta em porta deseja entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Eu nasci para caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto forte o sol queimou, meu cabelo o orvalho já molhou.
eu cumpro a ordem do meu coração. Aí ele fala aqui também, né? Vou batendo até alguém abrir, não descanso, o amor me faz seguir. É feliz quem ouve a minha voz e abre a porta, entra o bem veloz. Eu cumpro a ordem do meu coração. Junto à mesa vou sentar depois e faremos refeição nós dois. Sentirá meu coração arder e esta chama tenho que acender. Eu cumpro a ordem do meu coração. Ele vai falando aqui também. Aqui dentro o amor nos entretém e lá fora o dia eterno vem. Finalmente nós seremos um e teremos tudo em comum. Eu cumpro a ordem do meu coração. É uma música muito bela, né? Então Deus ele cumpre essa ordem do coração. Eu quase já estava indo dormir, mas me veio até forte. Até o Marcos falou, não, tá tarde, não teve tempo de divulgar, mas me veio que tinha que ser hoje. Então eu cumpro a ordem do meu coração. E aqui talvez um mais forte, né? Que fala aqui, sentirás o meu coração arder e essa chama tenho que acender. Então Deus é isso que acende, né? A chama que foi acesa ali no batismo, né? Que a gente renova em cada confissão, em cada Eucaristia. Então nem sempre é que meu cabelo orvalho já molhou. O meu rosto forte o sol queimou. Então nem sempre vai ser a ocasião perfeita não, minha gente. Aqui dentro o amor te entretém e lá fora o dia eterno vem. Então é o dia da nossa morte. Isso aí está perto de todos nós. Finalmente nós seremos um e teremos tudo em comum. Eu cumpro a ordem do meu coração. Então, ou seja, são caminhos que o Senhor nos busca de todas as formas. Ele não quer perder nenhum. Ele é capaz de deixar as 99 ali que já encontrou o caminho para ir lá salvar a ovelha perdida. Porque no final ele quer que a gente seja só um com ele. Então, toda alma vale a pena. Não tem aquela alma que não esteja ainda sobre a graça de Deus, sobre o olhar de Deus. Então, esse que é o semeador e a confiança, né? Que a gente estava falando, que o semeador ele saiu para semear. Talvez você nunca veja a flor que nasceu da semente que você plantou. E é interessante, e assim, já aconteceu com vários exemplos, você já deve ter conhecido. Às vezes a pessoa ela tem um filho e de repente ou a mãe ou o pai parte antes ou depois daquele filho. Talvez vê o nascimento, mas não vê o crescer. Então, ou seja, muitas das vezes você pode até ver a flor nascendo ali, mas você não vai acompanhar o crescimento. E não tem nada errado, porque Deus quis assim. São os mistérios de Deus, mas o importante é que você plantou. Porque muitas das vezes a gente procura a ocasião perfeita. Eu quero plantar a flor, eu quero ver crescer, eu quero regar. Nem sempre é assim. E a gente celebra esse santo, que é o inspirador dessa missão, que é o Carla Cutz. 15 anos ele partiu. Ele foi ser eterno. Ele foi ser esse um, né? E lá fora o dia eterno vem. Finalmente nós seremos um. Que dentro o amor nos entretém. O que nos leva nessa vida é o amor de Cristo. E são várias as correntes que quer nos afastar de Deus. O demônio ele é espírito vivo, né? A palavra do livro lá de São Pedro vai nos dizer. O demônio é como um leão ao seu redor, procurando a quem devorar. Ele nos estuda. Ele vê a ocasião para vir e nos dar o bote. Então, ainda dentro dessa questão da colheita, né, do semear, nosso papel é plantar. E nós somos enviados, né? Esses enviados, esses discípulos que são enviados.
aos confins da terra, assim como o semeador que saiu a semear. E quem que se encarrega da colheita? É Deus. É Deus. Não queiramos fazer o papel de Deus. Nós somos servos e muitas das vezes inúteis. Nós temos que entender que o nosso papel é ser servo. E Deus, ele se rebaixa à nossa pequenez. Ele se rebaixa ao barro ali. Mas sabendo que tem que ser assim. Ele quis que fosse assim. Ele quis confiar o barro. Essa missão de ser semeador. Essa missão de ser sinal da cruz de Cristo. Então, nós somos esse vaso, a cruz e o envio. Você é o barro, mas barros moldados pelas mãos do oleiro. Então nós somos esses, como barro na mão do oleiro. Então Deus tem que estar nos moldando o tempo todo. Porque se o vaso amanhã falar assim, nossa, eu já estou pronto, ele vai quebrar. E um vaso quebrado, ele não serve para nada, a não ser para ser recolhido pelos homens e ser jogado no lixo. Então, se conforme. O que é se conformar? É se colocar na forma. E qual que é a nossa forma? É Jesus. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. E qualquer passo diferente que a gente tentar dar, a gente vai dar com a cabeça na parede. Às vezes a gente não vai arranhar, mas a chance da gente sair destruída é grande, gente. Demônio não brinca de ser demônio. Ele vem acompanhado de 3 coisas, às vezes ele vem com combo, ou às vezes você pode dar sorte de ser só um. Ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. Eu estou falando 3 palavras que por trás dela tem várias outras palavras que pode originar a elas. Então nós temos que ter cuidado. Então, voltando lá no início, trazemos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que transpareça esse poder extraordinário que vem de Deus e não de nós. Então pensa, a missão é grande demais, porque nós somos o vaso de barro, ele quebra. E Deus, ele confiou o seu Filho amado a nós. Nós somos imagens e semelhança do próprio Cristo, Jesus. Então ele nos confiou a cruz, mas a cruz que dá sentido à missão e à direção. Então não existe catolicismo sem cruz, porque principalmente nos últimos tempos, né, essa cultura até muitas das vezes gospel aí, de dizer que há vitória. Para ser de Deus, você parece que você tem que ter uma casa na praia, você tem que ser muito bem sucedido. Mas eles não contam, né? O pastor tem que ter, sei lá, né, umas 10 casas na praia, mas eles não contam a parte difícil da situação, que o primeiro kit que você vem a ser de ganhar, o primeiro kit que vem, a primeira coisa que vem no kit é a cruz. Não tem como dissociar o cristão da cruz. E aí muitas das vezes é que a gente se perde, porque a cruz vai vir para mim, vai vir para você. E quando ela chega, a gente não quer. A gente só quer a parte boa, né? Trazendo o exemplo lá do José do Egito, né? A gente quer a glória do José do Egito, né? Ser rei lá do Egito, mas a gente não quer ser vendido como escravo. Ali, cair na cisterna. E na nossa caminhada vai ter cruz, gente. A gente vai perder pessoas. Nem sempre vai dar certo, tem hora que vai dar errado, né? E tem hora que, tipo, Deus cura uma, duas, igual ele, né, lá no livro de Êxodo, ele cura a mulher lá e ela vive mais 15 anos, mas tem uma hora que você vai perder essa pessoa. E não tem nada de errado nisso, é a nossa caminhada.
um dia também nós vamos. Mas nós não queremos, a ansiedade nossa não tem que querer antecipar e nem muito menos determinar nada. Tanto que a gente fala na missa, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Então tudo é por Cristo, com Cristo, em Cristo. E a gente tem que entender isso. Porque senão a gente vai ficar frustrado e às vezes vai cair até em falsas denominações, falsas religiões, porque a gente quer, a minha cruz, a meu molde, no imediato. E Deus, ele não funciona dessa forma. Não deixemos que a nossa ansiedade nos atrapalhe. Então, você carrega uma cruz, mas é uma cruz que dá sentido, missão e direção. Então, acolhe essa cruz, mesmo na dificuldade, né? Porque a dor vem, a perda vem, dificuldades vão vir, mas saiba que Deus, ele nunca te abandona. Assim como a mãe de Jesus ali na cruz de Cristo, tem até uma imagem aqui, Nossa Senhora e o discípulo amado ali aos pés da cruz. A cruz vai vir para nós. Mas o meu encarar essa cruz que vai determinar. Então você foi enviado. E por mais simples que pareça o caminho de hoje, você pode ser o encontro de alguém com Cristo. Não pense na ocasião perfeita, no congresso, e agora eles inventam uns nomes diferentes, né, para esses encontros, aí colocam o nome de Fire, não sei o que lá. Não pense na ocasião perfeita. A ocasião perfeita pode estar do seu lado. Talvez você fale de Cristo para tantas pessoas, mas não fala para o seu pai, para sua mãe, que às vezes está vivendo uma depressão e você não sabe. A gente não sabe o que passa no coração do outro. O livro acho que é do profeta... Como é que é? Profeta... Deixa eu tentar lembrar aqui. Profeta Jeremias. O coração do ser humano é enganoso. Muitas das vezes nós não sabemos. Que às vezes as pessoas podem estar com depressão, enfim. Deus hoje, ele falou muito no nosso coração, esse sinal. Mas aí vem um contraponto, né? Porque parece que a gente vai ser forte demais, mas não. Ele já nos avisa que é num vaso de barro que ele está confiando. Esse sinal de Cristo. E se torna forte esse sinal por quê? Porque nele habita Cristo. O que a gente tem que lutar para que esse sinal da cruz de Cristo não perca o sinal. E vão ser várias as ocasiões que vai o vaso de barro ali, né, o jarro, que vai sofrer um atentado pelo principados e potestades para ser destruído, mesmo sabendo que Cristo está ali, mas vai da atualização da graça. Convido você a abrir no Diário de Santa Faustina, no número 127. Diário de Santa Faustina, no número 127. Vai nos dizer o seguinte: quando entrei para adorar o Santíssimo Sacramento, logo fui interiormente recolhida pela presença de Deus. Ouvi essas palavras: minha filha, ama-me de modo especial, porque foste particularmente favorecida por mim. E a tua grande missão é unir-te estreitamente a mim, e a tua fidelidade e o teu amor me revelarão a muitos corações que não confiam na minha bondade. Olha para você ver, eu nem sabia o que era essa passagem, me veio só um número aqui. E eu fui obediente em abrir. E olha para você ver como vai de encontro, né? Daquela música a gente falava, procura abrigo nos corações, de porta em porta, deseja entrar. E essa parte aqui foi muito forte, né? Que fala aqui, dentro o amor nos entretém, lá fora o dia eterno vem. Finalmente seremos
teremos tudo em comum. Eu cumpro a ordem no meu coração. Então aqui Jesus dá uma ordem para Santa Faustina. A tua grande missão é unir-te estreitamente a mim. A tua fidelidade, o teu amor me revelarão a muitos corações que não confiam na minha bondade. Então foi tudo isso que a gente falou aqui hoje. Não procura a ocasião perfeita. Se contente com a ocasião. E o Diário de Santa Faustina também vai nos dizer, porque muitas das vezes a graça não nos agrada, né? A forma que Deus nos envia, né? Mas não se preocupa muito com a estética da coisa. Vá lá e faz. Vá lá e seja um Mateus, segue-me. Faça. Assim como na Nossa Senhora, o Fiat, né? Ali, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que nós sejamos esse, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Sejamos vasos agradáveis ao coração de Deus, aonde o amor dele possa se conformar e encontrar morada. E que possa se revelar não só a você, não ficar preso só em você, mas se revelar a muitos corações que não confiam na minha bondade. E são muitos. Por isso que a messe é grande e os operários são poucos. Não procure a ocasião perfeita, procura a messe. Não procura o trabalho perfeito. Porque a gente está numa geração Nutella, né? Porque se não tiver cobertura de não sei o que lá, com tal enfeite, com tal copo, né? Tem que ter o copo Stanley agora para tudo, né? O copo que refrigera, que não sei o que lá. A gente tem que parar de frufruzinho, gente. Procure só a ocasião. Se coloque igual o cego à beira do caminho. Jesus, procura só o Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Não procure Jesus numa sala de ar-condicionado. Ali na música fala, o rosto queimado de sol. Às vezes o cabelo vai estar molhado de orvalho. Não vai ter ocasião perfeita para ser de Deus. Talvez essa live não é uma ocasião perfeita pelo horário, mas talvez Deus quis que fosse nesse horário. Talvez não, Ele quis que fosse nesse horário, até pelas circunstâncias. É um horário que às vezes muita gente tem em pecar, né? É um horário atípico, mas é um horário que a graça de Deus se manifesta. É o que fala também aqui na música, né? Ela inicia assim, Ele procura abrigo nos corações. Eu nasci para caminhar assim, dia e noite vou até fim. O meu rosto forte o sol queimou. Meu cabelo o orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração. Que nós possamos ser esses cumpridores da ordem do coração de Deus. Para que através do nosso coração, do amor do nosso coração, que resplandeça esse Cristo aqui que nós falamos aqui, no início aqui, que está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, que transpareça esse poder extraordinário que vem de Deus e não de nós. Há muitos corações que não confiam na minha bondade. Isso é muito forte, muito belo. Não é do vaso aqui, mas é do Senhor. Aqui é um vaso que tem que ter muito cuidado. Qualquer deslize é quebra. Mas, com o poder da graça de Deus, eu sou forte. Convido você a pegar seu terço, para a gente unir-se em um momento de oração, rezar por tudo isso que o Senhor nos revelou hoje ao nosso coração, e que só sejamos esses abrigos agradáveis do coração de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na remissão da carne, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Se você confia em Jesus, eu convido a você esse momento de fidelidade, como nos diz a palavra hoje. Deus nos convida à fidelidade, ao teu amor, que
que através desse amor se revelará a muitos corações. Convido você a repetir comigo essa ejaculatória. Jesus, eu confio em vós. Jesus, nós confiamos em vós. E nessa noite, ó Pai, nós nos entregamos, vasos frágeis, que se não fosse o poder da sua graça, da sua misericórdia, não estaríamos aqui. Mas é essa misericórdia que nos faz caminhar, essa misericórdia que nos ensina os caminhos, a sermos esses vasos frágeis, porém fortes ao mesmo tempo, devido à tua graça. Como nos diz lá na parábola da videira, né? Sem mim nada podeis fazer. E nós cremos muito nisso, Senhor. Nós sabemos que o ramo descolado da figueira, da videira, ele não é nada. Ele só vai servir para ser pisoteado pelos homens. Mas o seu ramo conectado à figueira, à videira, ele se fortalece. E nós estamos aqui essa noite, Senhor, justamente para te pedir isso. Por esses ramos frágeis, esses vasos, jarros, não importa o molde, porque foi o oleiro que mesmo moldou. A mão do próprio Senhor, que teceu a gente ali no seio da nossa mãe, cuidou de cada detalhe. Ele conhece cada curva desse barro. E Ele sabe a fragilidade de cada barro. Mas, ao mesmo tempo, Ele nos confia de forma milagrosa de nós sermos esses sinais da cruz de Cristo. Sinais poderosos, não por nossas próprias forças, mas pela força da cruz de Cristo. Ela que foi o preço dos nossos pecados. Ela foi o preço dos nossos pecados. Aonde Jesus, mesmo sendo Deus, ele se submeteu às condições mais deploráveis. Mas que nada foi deplorável, porque ele foi vencedor da morte, ao não se curvar aos caprichos do demônio. E o Senhor, nessa noite, Ele nos pede exatamente isso. Por mais difícil que seja, por mais difícil que seja a batalha, por mais terrível, mas esse barro no qual Ele mesmo cuida, esse barro que é sinal constante da graça de Deus, basta estarmos em estado de graça. Que o Senhor venha nessa noite fazer que nós sejamos esses sinais do amor de Cristo, que no qual outras almas vão chegar a Cristo através desse Cristo que reflete através da nossa alma. Nós te entregamos, Senhor, cada realidade, cada situação, cada vaso. O Senhor é Deus. O Senhor sonda cada coração. Oh,
Conheço um coração tão manso, humilde e pequeno, que louva ao Pai por desejar teus nomes aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos ganhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, fiz sem vida. Aqui dentro ele te aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não louvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, então Jesus, manda teu Espírito para transformar o nosso coração de pedra, magoado muitas das vezes, sem vida, apesar que pulsa um eu te amo, né, de Jesus aqui o tempo todo, a cada batida no nosso coração. Então acolhamos essa graça atualizada que hoje Deus nos envia. São Bento, rogue por nós, como diz o Marcos aí, Senhor, que continue me modelando em tuas mãos, como um vaso fresco, conserte minhas imperfeições. Nunca nós vamos estar perfeitos. O vaso sempre vai ter que ter esse cuidado, porque senão ele quebra. Um descuido quebra. Não que o oleiro descuida da gente, mas é nós que queremos muitas das vezes escapar da mão do oleiro. Muito obrigado aí pelo horário, né? Desculpa, né? Acho que não tem que desculpar, né? Porque a graça de Deus, ela vem oportuna e inoportunamente. Então, hoje, como nos disse aquela música, né? Eu cumpro a ordem do meu coração. Eu cumpro a ordem do coração de Deus. Que possamos também cumprir essa ordem do coração de Deus. Que no dia, no final aqui fala que no final e lá o dia, aqui o amor nos entretém, lá fora o dia eterno, finalmente nós seremos um. E aí vai de encontro ao que o Diário de Santa Faustina que fala, que a tua grande missão é unir-te estreitamente a mim. Um dia nós vamos ser um. Por enquanto nessa vida a gente vai tentando se unir. Como é que eu me uno a Cristo? Através da benfeitoria, da caridade, mas principalmente através dos sacramentos, do batismo, da confissão, da Eucaristia, da crisma, do matrimônio, do sacramento da ordem. Amém? Eu gostaria de rezar uma Ave Maria pela nossa missão, Legião Acutis, pela minha vida, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, né? Que o Senhor esteja conosco, com cada um de vocês. Também peço para que reze por mim, né? É a melhor coisa que você pode, né, fazer de bom para nós. Reze também pela nossa missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e adorado. Nós estivemos unidos, sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo para sempre
seja louvado. Salve Maria, salve José e viva o Beato Carlos. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Até a próxima.